Identificação dos cabos pelos valores de tensão fase terra ou fase-fase. Isso aqui vocês encontram na sua apostila. Na página 10. Então, basicamente é o seguinte: vocês podem ter a utilização do seu condutor ou diversos condutores um ao lado do outro, com tensões diferentes, com diferenças de potencial diferentes. E essa diferença de potencial é controlada pela camada isolante que existe entre os condutores. Ou se não, vocês têm o seu condutor apoiado sobre um potencial zero, o chão, por exemplo, tá? Onde vocês então têm a tensão fase terra e a tensão fase-fase. Eu preciso de uma camada isolante que tanto suporte as condições fase terra quanto fase-fase. E vocês devem lembrar das suas aulas de circuitos elétricos, não acredito que sejam circuitos elétricos, em que existe uma relação numérica entre a tensão fase terra ou fase-fase e a fase neutra e a tensão fase-fase, que é exatamente a raiz quadrada de 3, ou 1,732. Certo? Então, a nossa tensão fase-fase é 1,732 vezes maior do que a tensão fase-terra. Então, o condutor que eu vou pesquisar, ele tem que ter uma informação da tensão fase-terra traço tensão fase-fase. Ou seja, ele tem que ser identificado pelos dois valores. Então, por isso é que vocês nos catálogos de fabricantes vocês encontram os dois valores. Certo? Então, por exemplo, vocês veem assim, 3,6/6 kV. Significa o quê? 3,6 tensão fase terra, 6 kV tensão fase-fase. 25/35 mil volts, 25 fase terra, 35 fase-fase. Assim vai indo. Ok? Sempre a proporção da raiz quadrada de 3. Então, dependendo da instalação, um valor que prevalece ou outro. Depende se vocês precisam isolar dois condutores isolados entre si, fase-fase, ou um condutor em relação à terra, seria a tensão fase-terra, ou fase neutra. Depende da aplicação. Ok? Bom, isso que nós falamos, basicamente é isso que está aqui agora representado. Então, aqui nós temos o quê? Duas fases diferentes, uma diferença de potencial entre as duas fases, mas eu tenho duas camadas de material isolante. Certo? Ou se não, eu tenho um dado condutor, né, sua camada isolante, que tem uma certa diferença de potencial em relação à massa, à terra. Então aqui é tensão fase terra ou fase neutra. Mas aqui é uma camada isolante apenas. Aqui são duas. Ok? Portanto, temos que conhecer ambas as tensões e que são identificadas por U zero sobre U. Aquela história lá, muitas vezes escrita errada, V0 sobre V. Não é V0 sobre V, é o 0 sobre U. Ok? De acordo com as normas internacionais. Vamos a um outro assunto. Se nós olharmos de uma maneira genérica agora, não ainda nos exemplos, os tipos de condutores, isso está na página 12 em diante, os tipos de condutores que vocês encontram aí, então primeiramente o mais simples deles, né, é o condutor nu. O condutor nu que não tem isolação, pelo menos não isolação sólida. Então, por exemplo, um condutor sem isolação sólida, mas devidamente separado um do outro, é o que vocês encontram nos postes, né?
Então há uma separação, mas o elétrico é o próprio ar. Então aquele afastamento de meio metro, 1 metro, dependendo da tensão, é um afastamento que resulta da diferença de potencial entre os dois condutores adjacentes. Por isso que você tem uma rede de transmissão, né, que correm aí pelo país afora, vocês têm grandes afastamentos, vocês trabalham com tensões de 345 mil, 500 mil volts, assim por diante. E aqui na cidade, geralmente essa tensão é de 13.800 volts, 13.200, 13.800, né? É por aí mais ou menos. E o afastamento é menor, mas o que isola é o ar. Então, o que vai definir esse afastamento? É a rigidez elétrica do ar, a capacidade de isolação do ar, na sua pior condição, certo? O que seria a pior condição? Dia de chuva, elevada umidade relativa, poluição, certo? Temperatura elevada. Então, esses fatores todos, eles prejudicam a capacidade de isolação de um material, de qualquer material isolante, também do ar. Então, eu tenho que saber qual é exatamente a pior condição do ar numa dada região, certo? E até, de um certo modo, fiscalizar esse valor, porque de repente eu posso ter fontes de poluição, né, sobretudo devido à indústrias poluidoras, que fazem com que o afastamento inicial considerado é insuficiente. Teria que afastar um pouco mais dos condutores. É também a razão porque vocês, por exemplo, em dia de chuva, geralmente calor, etc., vocês às vezes veem uma descarga entre uma fase e outra. Houve o quê? A ruptura da capacidade de isolação do ar naquela condição menos favorável. Tá? Bem, então esse caso, a isolação existe, mas ela é o próprio ar. Ok? Uma segunda construção é a chamada do fio cabo coberto. Veja, pela definição, né, condutor envolto por uma camada de material isolante que, porém, somente tem função mecânica. Qual é a ideia? Um condutor, um conjunto de condutores, que passam, por exemplo, no meio de árvores, aqui, bastante frequentes, né? Em dia de chuva, pode haver, em dia de vento, sobretudo, pode haver a queda de um galho em cima da própria rede, certo? Então, ele com esta batida, ele pode estar danificando o cabo. E para evitar isso, é feito um recobrimento que não tem função elétrica, apesar de ser de material isolante. Tem função de proteção mecânica. Ou seja, a espessura de material isolante colocado é insuficiente para isolar aquela diferença de potencial que existe, porque a função dele não é isolar eletricamente, e sim apenas dar uma proteção mecânica. Ok? Então, é exatamente chamado cabo coberto. É coisas que vocês têm que lembrar, certo? Por exemplo, também a gente chama isso cabo recoberto, não é recoberto, é coberto. Ok? E a construção é essa que está mostrada aqui, quer dizer, vocês têm um dado condutor com uma simples capa, né? Aqui já é a parte que conduz, aqui a parte recoberta, né? Que então vai definir esse tipo de cabo. Veja, nós estamos por enquanto colocando os tipos de cabo, não entrando em detalhes. Tá? Como exemplo seguinte, nós temos o fio ou cabo unipolar isolado. Isso já é isolado. Observe que ele já é mais complexo na sua construção. Certo? E aqui, inclusive, tem um detalhezinho que eu deixei de propósito para mostrar para vocês certos erros que a gente encontra até nos produtos. Então, por exemplo, aqui tem a identificação do cabo, tem a norma, tem a seção transversal, e olha aqui, milímetros quadrados escrito erradamente. Porque o milímetro quadrado não é M maiúsculo, é M minúsculo, como está colocado aqui, ó. Tá certo? Então, são detalhes que vocês às vezes até encontram nos produtos. Deixei de propósito para nós podermos ter esse comentário. Certo? Bem,
Então, na parte externa do cabo, tem uma série de indicações. Geralmente o fabricante coloca o tipo, ele coloca a tensão de isolação, coloca a seção transversal, coloca a norma de fabricação. São tudo exigências de norma. Isso não é porque o fabricante é bonzinho, não. Ele é obrigado a colocar isso pelas normas sobre o assunto. Na parte de identificação de cabo, né, a norma fala que tem que colocar essas informações. Bem, aqui então vocês veem, por exemplo, você tem a parte condutora. Aqui essa mais escura é uma parte isolante, que é a blindagem do condutor, essa camada que nós estamos vendo. Tá? Então, blindagem do condutor. Aqui nós temos a parte isolante, aqui outra camada semicondutora, esse pretinho aqui, que é a chamada blindagem da isolação, certo? E depois então aqui vem a parte externa do cabo com a sua armadura e a própria cobertura do cabo. Tá? Isso aqui vocês podem ver de uma forma simples, aqui normalmente são apenas 7 fios, né? Então aquele central com 6 em volta, tá? Ou se não, um conjunto como aqui, certo? Então aqui vocês têm, isso aqui é uma fase só, tá? Mas evidentemente uma fase com um monte de fios, né? 1, 2, 3, 4, 5 camadas, em vez de uma só, né? Como aqui, evidentemente para uma seção condutora bem maior, certo? E um detalhe interessante, aqui nós podemos entrar no termo que estava lá na frente, que nós pulamos, mas não esquecemos, que é o encordoamento. O que é o encordoamento? Veja, quando vocês têm uma camada de fios e a outra camada colocada em cima, esses fios não são colocados em paralelo. Então, há nessa camada central uma inclinação, um passo de hélice, em que o cabo vai se desenvolvendo. E a camada seguinte tem o passo de hélice ao contrário, certo? Então, primeiro, por que existe essa torcida do cabo? Para exatamente dar uma maior aderência entre os fios, para estabilizar a construção do cabo, certo? E a segunda, uma contrária à outra, exatamente para que vocês tenham uma compensação dos esforços, certo? Então, uma camada tem um ângulo de giro, a camada seguinte em volta tem um ângulo de giro ao contrário, e assim vai indo, tá? Então, todos os cabos encordoados são assim. Então, isso acontece, isso somente não acontece quando vocês têm uma única camada, que é o caso de 7 fios, certo? Então, você tem o central e mais uma camada aí, então ela tem o seu passo de hélice, mas aí é um só. Tá claro? E o número de camadas praticamente está numa relação entre a seção transversal total que eu preciso e a seção individual de cada fio que eu estou usando. Certo? No resto não tem muita novidade não. A semicondutora, a isolação, outra semicondutora e assim por diante. E a cobertura no final, aqui externa, devidamente identificada.